interessante nós entendermos que quando Jesus olha para os discípulos e faz a promessa do Espírito Santo, era visível e óbvio que eles não iriam conseguir sem a ação do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é muito importante em tudo aquilo que nós vivemos e fazemos. Então Jesus promete o Espírito Santo e ele roga ao Pai para que o Espírito Santo viesse, para que Deus pudesse dar o Espírito Santo de Deus. E ele diz aos discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos. Ou seja, os discípulos já estavam vestidos. Eles já estavam vestidos e adornados com o evangelho, com mandamento, com obediência. E eles precisavam ser revestidos de poder. Então, eles vão e cumprem, obedecem. E na festa de Pentecostes acontece algo maravilhoso. Eles estavam reunidos, todos eles no mesmo lugar. E eu quero meditar com você sobre isso, para nós orarmos um pouco. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, na festa de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Vamos falar de uma das exigências do Espírito Santo. Concordância. Quando o Senhor Jesus ensina, ele diz assim, sim, sim, não, não. Ele estava falando de todas as situações contraditórias que muitas vezes existem no ser humano. E a falta de comunhão, a falta de acordo, é algo que não facilita a obra do Espírito Santo. Por exemplo, eu não falo de acordo apenas com os outros, eu falo de acordo de você para com você mesmo. A necessidade de você estar em paz com você mesmo. Paulo diz, bem-aventurado aquele que se aprova, ou seja, bem-aventurado aquele que aprova o que faz. Feliz. Então, muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem ascender e crescer espiritualmente por causa desse motim particular, por causa dessa guerra que existe. Essa guerra, sabe, contra o pecado, contra a carne, contra a personalidade, contra o querer, contra tudo. E aí ela fica numa posição muito complicada. Então nós analisamos aqui, no primeiro versículo, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Ou seja, eles só não ocupavam o mesmo espaço. Eles não estavam apenas juntos, eles eram um. Assim como a oração de Jesus em João 17. Em João 17, Jesus ora e diz assim, Pai, faz deles um, assim como eu e tu somos um. Então, a necessidade da comunhão, ela é imprescindível para a ação do Espírito Santo de Deus. Então, a necessidade de você batalhar e trabalhar com respeito às suas dúvidas, com respeito à sua insegurança, com respeito aos seus questionamentos, e procurar ser definido com respeito às coisas que você aprova. Eu aprovo, então é isso, pronto e acabou. E é isso necessário? É isso, pronto e acabou. Por quê? Porque a concordância é algo muito importante. Outra coisa, a sua concordância com Deus, com a palavra do Senhor. Você sempre objetivar para a sua vida que você esteja em concordância com aquilo que Deus disse, e não com aquilo que você quer. Então, existir dentro de você uma disposição imperial, onde você luta contra suas fraquezas, debilidades, vontade, e você luta para que a palavra de Deus e aquilo que Ele escreveu possa ser absoluto na sua vida. Continuando. E de repente, esse de repente, que tipo de repente é? E de repente ele se tornou espiritual. E de repente ele se converteu. E esse de repente fala da descida brusca do Espírito Santo, ou fala que aconteceu? Não. Não foi esse de repente que muitos interpretam. Eles foram lapidados, eles foram ensinados, eles passaram por medo, eles passaram por timidez, eles passaram por solidão. A descida do Espírito foi de repente, mas a preparação deles custou um tempo.
Às vezes você acha que a ação do Espírito Santo na sua vida vai acontecer de repente. Esse de repente, ele atribui a como o Espírito Santo chegou no meio deles. Mas os discípulos foram preparados para que aquilo acontecesse. É necessário uma preparação para que você seja cheio do Espírito Santo. Porque aqui eles foram cheios do Espírito. Nós somos preparados para que sejamos cheios do Espírito Santo. Aprendendo a matar a carne, aprendendo a enfrentar sentimentos, aprendendo a enfrentar circunstâncias ruins, circunstâncias negativas, aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo, aprendendo a entender aquilo que ele diz, aprendendo a interpretar os sinais dele. E de repente veio do céu. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em João, fica aberto aí em Atos, João 3, 27. Uma palavra muito importante sobre o testemunho de João Batista. João 3, 27. Ele respondendo sobre uma inquisição que os seus discípulos fizeram a ele. Eu gosto muito desse versículo. Ele diz assim: uma coisa é você ter, outra coisa é você receber. Ele não estava falando de ter, ele estava falando de receber, de dentro. Que dentro? O que está escrito aí? O homem não pode, se do céu não lhe for dado. Veio do céu. Tudo que eu e você precisamos vem do céu. Então nós temos que olhar para o céu, nós temos que buscar do céu, nós temos que trazer o céu para dentro do nosso coração. Nós precisamos entender essa regra. O homem, um ser humano natural, não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Nós não estamos falando de coisas materiais, não. Coisas materiais, algumas delas também. Mas nós falamos de receber, aqui ó, dentro. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. A importância de você estar tão envolvido com o céu que você consiga entender essa regra. Quem entende essa regra sofre muito menos. Vai sofrendo tão pouco, que chega ao ponto de não sofrer mais. Não é suas mãos, não é o seu braço, não é a sua mente, não é o seu coração. Não é isso que vai fazer com que você receba. O que vai fazer com que você receba é a sua ligação. Colossenses 3:1. Pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Vós, que já ressuscitastes com Cristo Jesus, pensai nas coisas que são de cima. Então, o céu ele deve ser tão atrativo para mim e para você, que ele deve ditar as nossas regras. Não é a terra que dita as nossas regras, é o céu que dita as nossas regras. As minhas regras, quem dita é o céu. As suas regras, quem dita é o céu. Agora a questão é que muitas vezes nós estamos tão envolvidos com esta terra, que nós esquecemos que as regras da nossa vida, quem determina é o céu. Quem vai determinar o que eu vou receber e o que eu não vou receber, e o tempo de estudo, é o céu. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos, a partir daquilo que o céu derrama em nós, trabalharmos secularmente, trabalharmos neste mundo. Diga para o seu irmão do lado: você não pode receber nada se do céu não te for dado. Tá, de repente, volta comigo em Atos, você deixou guardado aí. De repente veio do céu um som. Eu quero falar sobre essa palavra som. Nosso Deus é um Deus de sons. Um Deus que a voz dele troveja. Qual é o som que você tem ouvido? O som do seu coração, o som da sua mente, o som dos seus planos, o som dos seus sonhos, o som das pessoas que estão ao seu redor. Será que nós estamos com os nossos ouvidos abertos para ouvirmos o som que o céu faz? Qual é o som que o céu está fazendo para você agora? Qual é o som que vem do céu? Qual é a palavra para você que tem vindo do céu?
Qual é o barulho que o céu está fazendo? Hã? O céu faz barulho. O céu fala. O céu responde. Qual é o som que você tem ouvido vindo da parte de Deus? Será que nós temos sido sensíveis à voz do Espírito Santo? Jesus disse que Ele seria o nosso companheiro. Jesus disse que Ele seria o nosso paracleto, o nosso ajudador. Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias, nos ensinaria, nos guiaria, nos daria discernimento, nos daria graça. Será que nós temos sido sensíveis à voz do Espírito Santo? Será que nós temos nutrido essa amizade com Ele? Ou será que nós somos ouvidos de tudo e de todos, mas ensurdecidos para aquilo que o Espírito Santo diz? Pessoas que têm necessidade, por exemplo, de falar, de se expressar. Pessoas que têm necessidade de serem vistas. Muitas vezes não conseguem parar para escutar o que o Espírito Santo está dizendo. Os discípulos não sofreram com o vento, não houve vento. Houve um som de um vento. Não houve um vento. O som de um vento veemente, impetuoso. Só o barulho encheu a casa. Hã? Poderia ter existido vento? Poderia. Mas eles foram assombrados pelo som. Um barulho muito grande. Eu quero que você vá comigo em João 3. Jesus explicando algumas coisas para Nicodemos. Ele diz assim, versículo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele diz assim, versículo de número 3. Ele fala sobre o reino também. O que ele fala sobre o reino no versículo 3? Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver. E no versículo 5, não pode entrar. Que pena. Quantos dentro da igreja só verão o reino? Verão a cura do reino, verão a santidade do reino, verão os milagres do reino, mas nunca poderão entrar. Porque não são convidados. Por que não são convidados? Porque neles não existe interesse em entrar no reino, mas apenas vê-lo. Jesus fala para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas aquele que nascer da água, palavra e do Espírito Santo, esse vai entrar no reino. Aquele que tiver a palavra como regra maioral de fé, aquele que for guiado pelo Espírito, este vai entrar no reino. E Jesus faz uma comparação. E Jesus coloca em Nicodemos uma comparação, ele diz assim, o que é nascido, versículo 6, da carne é carne. Não adianta, é carne. Apenas ser humano. Aí ele diz, mas o que é nascido do Espírito com letra maiúscula é Espírito com letra minúscula. Se torna um ser espiritual, existente. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Primeiro o Senhor Jesus fala sobre o Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo é como um vento. Os discípulos ouviram o barulho de um vento. O vento assopra onde quer. Jesus estava falando sobre a liberdade do Espírito Santo. Ao chamar pessoas que não são, que não podem, que não conseguem, para se tornarem a nata do reino. O vento assopra onde quer. Ouves a sua voz. Não é isso que ele diz? É impossível não ouvir a voz do vento. Você ouve o barulho que ele faz? Porque ele mexe com as árvores. Porque ele mexe com as casas. Porque quando ele entra dentro da atmosfera,
Ele muda moléculas. O Espírito Santo, você ouve a voz dele porque ele toca. Ele toca em você, ele toca na sua vida. Você consegue ouvir o barulho do Espírito Santo? Você consegue ouvir a voz do Espírito Santo? Ele toca em você. Ele toca na sua história. Ele toca na sua vida. Ele derruba. Ele constrói. O vento é assim, Jesus diz. Você ouve a sua voz. É impossível não ouvir a voz do Espírito Santo. Aí o Senhor Jesus assim, mas não sabes para onde, mas não sabes de onde vem. Você sabe se o vento veio do norte, do sul, do leste, oeste? Não. O que Jesus estava dizendo isso? Que o nosso relacionamento com o Espírito Santo deve ser de uma liberdade tão grande, de uma liberdade tão maravilhosa, que nós somos capazes de deixarmos coisas que não são interessantes, questões não interessantes, perguntas não interessantes, limitações não interessantes, e nos colocar à disposição da vontade dele. De onde você vem? Isso não é interessante? De onde você veio? Isso para Deus não importa. Se você é bem nascido, se você não é bem nascido. A liberdade do Espírito Santo e essa ausência de necessidade de ficar numa questão de detalhes, numa questão de perguntas e questionamentos que são desnecessários. Quantos cristãos não conseguem ser cheios do Espírito Santo porque são muito detalhistas? São pessoas muito... Não são prudentes, tá? São criteriosas, são chatas. São pessoas que tudo para elas tem que ser algo que seja palpável, tem que tocar, tem que ter informação. Se não tiver todas as informações, e o reino de Deus não é assim. O reino de Deus tem a parte dele, que ela é uma parte administrativa, mas o reino de Deus tem aquela parte de você se lançar, dizer, Deus, eu estou aqui, seja o que for, haja o que houver. E Jesus dá exemplo do vento, que o vento não dá informação de onde ele veio. Assim é o Espírito Santo. Deus não quer que nós fiquemos apegados em coisas tão minúsculas, coisas que nos capturam, coisas que nos prendem. Mas Ele quer que nós sejamos livres. Aí o Senhor diz assim, mas também você não sabe para onde Ele vai. A liberdade do vento. A liberdade de vir e ir. Ele é livre. Aí Ele diz assim todo aquele que é nascido do Espírito. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O vento assopra onde quer. Você tem essa liberdade de permitir que o Espírito Santo exerça em você o querer dele? Você tem essa liberdade de deixar o Espírito Santo te mover, te dirigir a desafios, de conseguir às vezes, sabe, tirar os pés do chão? Você já sonhou que voava? Não é gostoso? Maravilhoso sonhar que você voa. Mas você voa. Você voa. Você voa. Eu não apenas ando. Você não apenas anda, nós voamos. Quando é que nós conseguimos alçar voo? Quando nós conseguimos nos deixar levar pelas asas do Espírito. Nós voamos. Nós conseguimos atravessar situações da nossa vida de uma maneira tão protegidos, tão preservados, tão guardados, que você não anda, você voa. Você fala, Deus, já passei por tantas situações andando, caminhando, derrubando muralhas, Que bom que nessa situação eu passei por cima. Como é importante quando nós temos essa liberdade de voar, onde não existe empecilho, onde não existe barreira. Tem barreira para o vento? Não tem. Quando ele, em sua força, ele derruba tudo aquilo que está na frente dele.
Volta comigo em João 3, em Atos 2. Aí ele diz assim: veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. O Espírito Santo, ele é assim, veemente, sabe o que quer, quando quer. E o Espírito Santo também é impetuoso. Ele tem força na sua determinação. Aí você faz a pergunta: por que pessoas mais definidas têm mais do Espírito do que outras? Porque é a característica do Espírito. Pessoas mais definidas, que têm mais objetivos, pessoas mais aguerridas, elas conseguem ter mais do Espírito Santo do que as outras. Por quê? Porque é a característica dele. Ser veemente e impetuoso. Onde ele chega, ele domina. Onde ele chega para dominar. O Espírito Santo é muito forte. Ele é Deus. Ele não é uma energia, ele não é um fogo, ele não é um selo, ele não é um vinho, ele não é. São símbolos que definem características dele. E o Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Ele é Deus. Deus conosco. Seu poder, sua força. Aí eu pergunto para você, o quanto você tem buscado do Espírito? O quanto você tem procurado essa proximidade, essa afinidade? Quando Paulo, conversando com Timóteo, vendo a timidez de Timóteo, Paulo diz assim: você não recebeu o espírito de timidez, você recebeu um espírito de ousadia, de força. Ele estava falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo transforma os tímidos, os introspectos, em pessoas arrojadas, definidas, conclusas. Ele consegue mudar características pessoais. Ele consegue mudar características da personalidade e transformar. Ele faz isso. Por quê? Porque ele é o Espírito Santo. Ele consegue transformar vidas e pessoas. Porque ele é assim. Existem pessoas que definem o Espírito Santo como algo tão inatuante, que não atua, que é aquilo que... Não, o Espírito Santo é Deus. E ele é um Deus de ação, ele é um Deus de obras, ele é um Deus de transformação. E o maior objetivo dele é mudar você por dentro. Esse é o maior objetivo do Espírito Santo. E é por isso que você precisa ser cheio dele. As áreas da sua vida em que não existe o Espírito Santo e a plenitude são áreas que ainda não foram transformadas. Quando você coloca diante do Espírito Santo as áreas da sua vida que não foram transformadas, ele vai trabalhar para transformá-las. Atos 2. Veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Olhe para o seu irmão e diga: esse é o objetivo do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito. E o objetivo dele é encher toda a casa. É encher. É encher. Encher a mente, o coração, a área da vontade, a área do querer. Encher a área dos sentimentos, das emoções. Encher toda a casa. Todos os cômodos. Todas as lacunas, todas as áreas da sua vida. Transformar sua timidez, eliminá-la e transformá-la em ousadia. Arrancar a sua cobiça e transformar em determinação. Essa é a obra do Espírito Santo. Essa obra veemente, impetuosa, chegar para arrancar. Eu gosto muito da palavra do Senhor, chamado de Jeremias. Jeremias era um homem que Deus escolheu por um tempo muito difícil. E Deus olha para Jeremias e fala assim: eu vou te chamar e eu estou te chamando para você derrubar. Teu chamado é para edificar e também para derrubar. Muitas vezes dentro de nós não é só edificação, tem que derrubar. Tem que desfazer. Tem que quebrar. E às vezes você está pedindo para o Espírito Santo te edificar e é caso de derrubar. É caso de desfazer. Você está pedindo um jardim, é caso dele virar tudo de cabeça para baixo. Por isso que a palavra do Senhor nos diz em Tiago:
vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Ou seja, o que a palavra está dizendo? Vocês têm que ter uma união com o Espírito Santo e aprender a pedir aquilo que Deus quer fazer em vocês e por vocês. Porque se vocês pedirem para gastar nos deleites, vocês não vão receber. E se receber, vai ser para debate, para inveja, para concupiscência. Então vocês precisam aprender a pedir conforme o planejamento de Deus, conforme o tempo de Deus, conforme o juízo de Deus. Porque se vocês pedirem algo fora do tempo, não vai dar certo. Então nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo de tal maneira. Por exemplo, uma das ações do Espírito Santo na minha e na sua vida é interceder pelas nossas fraquezas e debilidades. Só que para que Ele interceda pela minha fraqueza e debilidade, eu preciso ser consciente dela. Se eu não for consciente da minha fraqueza, não há intercessão. Aí o apóstolo Paulo diz assim, muito bem claro, que o Espírito conhece e vê o coração. Aí entra aquela oração de Salomão, quando ele faz no templo. Aí Deus responde, toda oração que o meu povo fizer neste lugar, conhecendo cada um a chaga do seu coração. Se eu não conhecer as chagas do meu coração, como eu vou poder contar com a intercessão do Espírito? O Espírito Santo intercede diante de Deus pelas minhas fraquezas. Lembra da parábola da figueira plantada no meio da vinha? Quem se lembra? Uma figueira plantada no meio da vinha. Primeiro ano não deu fruto, segundo ano não deu fruto, terceiro ano vamos cortar. Veio o cuidador, o vinhateiro, e diz, deixa mais um ano. O Espírito Santo ele faz isso, ele intercede por mim e por você. Para quê? Para que Deus faça a vista grossa? Não. Para que Ele possa trabalhar conosco a respeito das nossas falhas. Uma das coisas que você precisa tirar de mente, e você precisa destruir esse conceito, que o Espírito Santo faz coisas sozinho. O Espírito Santo não faz nada sozinho. Ele trabalha com você. Ele trabalha por você, com você. O próprio Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Deus não faz nada em mim só. É junto comigo. Então, quando o Espírito Santo intercede pelas minhas fraquezas, Ele tem que ter em mim condições de trabalhar para eliminá-las. Porque senão não tem intercessão, não tem progresso. Estavam todos concordemente reunidos no mesmo lugar. De repente, esse de repente disse sobre o fato, mas eles estavam sendo preparados muito tempo para isso. De repente, ouve-se o som que veio do céu, o som de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. Efésios, capítulo 5, versículo de número 18. Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Paulo estava pregando contra a falta de lucidez, contra o desatino. Paulo estava falando que nós não precisamos de embriaguez nenhuma. Hoje a embriaguez dos crentes não é de vinho, são de emoções, são os problemas da vida, são as preocupações. Os crentes se embriagam e perdem o foco porque estão tristes demais, desanimados demais, preocupados demais. E Paulo diz, eu queria te fazer uma pergunta. Quando a sua preocupação fez algo por você? Será que é tão difícil gerar em nós um comportamento confiante? Será que é tão difícil fazer a nossa cabeça dura entender que vai dar tudo certo? Quando a sua ansiedade contribuiu para a sua história? Quando a sua preocupação contribuiu para alguma coisa? Se não só para te prejudicar. Hein? Quando? Nós não podemos brincar com a falta de fé. Nós temos que aprender a confiar em Deus e fazer aquilo que Deus manda e Deus determina. Às vezes eu e você não entendemos os trajetos e os planos de Deus e os caminhos dele. Mas nós somos caminhantes, nós não entendemos nada. Quem faz o mapa não sou eu. Quem faz o mapa não é você. A gente só caminha no caminho.
E às vezes você fica tão perturbado, tão assombrado, tão preocupado e tão tudo, e você não se enche do Espírito. Se você se enchesse mais do Espírito, você não seria uma pessoa tão triste, tão preocupado, tão abalado, tão azafamado, tão... Paulo diz, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Como é que eu me encho do Espírito? Se eu não dedico parte dos meus dias, parte da minha rotina. Às vezes você fala, pastor, eu não tenho 2, 3 horas no dia. Você tem 24 horas para estar em comunhão com Ele. Você está andando, você está com a sua mente, com o seu coração capturado por Ele. Você está fazendo um trabalho, você está com a sua mente ligado a Ele. Você sabe quanto você depende dEle. Você sabe tudo que o Espírito Santo busca? Dependentes. O Espírito Santo busca dependentes. Deus quer que nós dependamos do Espírito. Deus quer que nós precisemos do Espírito Santo. Deus quer que nós possamos agir mais no Espírito Santo. Agora, se eu não busco do Espírito, se eu não sinto, se eu não nutro uma amizade, aí se o Espírito Santo veio para substituir Jesus, se Jesus era tão presente aos discípulos, isso quer dizer, quando Jesus olha para os discípulos, eu não vou deixar vocês órfãos. Jesus estava dizendo, eu vou trazer o meu substituto. Ou seja, assim como Jesus era presente para os discípulos, o Espírito Santo tem que ser presente para mim. Ele tem que estar aqui dentro do meu coração, fazer parte da minha vida. Eu tenho que conversar com Ele. Ele tem que ser meu amigo. Quem deve ouvir sobre as minhas questões, sobre os meus problemas, sobre as minhas situações é Ele. Eu não preciso pegar o telefone para ligar para alguém, para falar dos meus problemas. Eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. Você tem um amigo, meu irmão? Hã? O Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo tem ciúmes? O Espírito Santo tem ciúmes. Deus fala sobre isso porque o Espírito Santo foi dado para que você seja dele. Você não pode substituir o Espírito Santo por um cônjuge, você não pode substituir o Espírito Santo por um filho, por um namoro, por uma casa, por um bem, por um trabalho. O Espírito Santo tem que ser o seu bem mais precioso, sua herança mais importante da sua vida. Seu amigo chegado, seu companheiro. Onde você chega para ele e diz, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a entender. Se não é para eu entender, então consola. Consola. Aniquila as inquisições, as perguntas, os questionamentos e só me faz obedecer. Me ajuda, me consola. Me dirige, me dê discernimento, me dê graça. Me ajude a entender e a compreender. Por que não deu certo? O que tu queres me ensinar com isso? Ele é seu amigo. Ele é seu companheiro. E quantos de nós temos perdido essa amizade divina do céu por conta da embriaguez? Estão embriagados conosco, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, com os nossos problemas, com a nossa vida, ao invés de nos encher do Espírito Santo. Voltando comigo em Atos, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. As línguas vieram sobre eles, línguas como os de fogo. Eu quero falar aqui para nós orarmos sobre o fogo. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Vá comigo em Mateus 3. Conversa de Jesus, Mateus capítulo 3. E agora nós vamos falar sobre a pregação de João Batista. Falando sobre o ministério do Senhor Jesus sendo superior ao dele. Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Eu gosto do versículo 10, vamos ler o 10? Você sabe quais são as coisas que você admira no reino? Uma das coisas que eu admiro no reino é a força do reino. Não, você já imaginou? Eu e você servimos um Deus absoluto. Um Deus de juízo. Um Deus que não é aquiescente.
Um Deus que não é partidário. Um Deus que é forte e poderoso. Eu gosto disso. Você gosta disso do reino? Eu não sei porquê, eu gosto. Quando fala de juízo, de colocar o machado, de cortar, eu gosto dessas coisas. Tem uma afinidade com isso. A Bíblia diz assim em Mateus 3:10. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ele fala aqui sobre a expressão fogo. Esse fogo está dizendo da eternidade. E eu, na verdade, vos batizo com água. O batismo de água é muito importante para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Você sabe qual é o fogo que João Batista está dizendo aqui? Batismo de fogo. Pergunta para o seu irmão, você é batizado com fogo? Hã? O que é o batismo de fogo? Você sabe o que é o batismo do Espírito Santo, não é? Não é falar em línguas estranhas. É o Espírito Santo governar sua vida. Esse é o batismo do Espírito Santo. O batismo é você estar como? Você imergiu nele. Línguas é apenas um dom. Tem muita gente falando em línguas estranhas no pecado. Tá? O batismo no Espírito Santo é você ser dirigido, guiado, ensinado. E o batismo de fogo? Diga para o seu irmão o que é. Quando os dois irmãos chegaram para Jesus, disseram assim para ele assim: Senhor, pediu até para a mãe pedir, né? Nós podemos sentar um ao teu direito, outro à tua esquerda? Jesus olha e pergunta: vocês podem passar pelo batismo com que eu sou batizado? Você sabe o que significa o batismo de fogo? Não é sair estribuchando. Tem gente que foi batizado com fogo, sai estribuchando. O Júlio e a Natália foram batizados com fogo quando perderam o Matias. Batismo de fogo é quando você passa por uma situação que é acima de toda a sua condição, toda a sua estrutura. O Espírito Santo vem sobre você, te fortalece e você sai aprovado. Você não murmura, você não reclama, você não amaldiçoa, você não se rebela. Batismo de fogo são provações acima do seu limite, acima da sua estrutura. E então vem o Espírito Santo e te fortalece. E então você se torna uma testemunha para anjos, para nuvens, para os homens. Isso é batismo de fogo. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem cheiro de fumaça haverá nas suas vestes. Isso é batismo de fogo. Agora, quando você passa por um problema acima da sua estrutura, e você murmura, reclama, entra em crise, vai para o deserto e fica desolado, você não foi batizado. Batismo de fogo acontece quando o que você passa está acima de qualquer condição humana. E você levanta a sua cabeça e sai aprovado. O inferno inteiro à espera do seu fracasso. O inferno inteiro à espera da sua murmuração, dos seus porquês. Por que Deus? Por que comigo? Por que comigo? Mas quando você confia em Deus e você tem no coração os caminhos aplanados, você passa pelo batismo de fogo e você glorifica o nome do Senhor. Isso é o batismo de fogo. São as tribulações, as situações em que nelas você honra o teu Deus. Não tem pergunta, não tem retrocesso, não tem vontade de desistir, não tem murmuração, não tem nada. Você já foi batizado com fogo? O batismo de fogo, ele acontece, quando ele acontece, ele é para sempre.
Nós somos treinados de uma maneira tão maravilhosa a enfrentarmos adversidades que nós nos tornamos leões por dentro. Cada situação que você for viver, você ficará mais forte. Quando você olha um crente, que as situações conseguem vencê-los e as situações enfraquecem ele, o batismo de fogo é diferente. Quem é batizado com fogo, cada situação, quanto mais difícil, mais aguerrido, mais crente, mais fiel o crente é. Este é o batismo de fogo. Você tem o batismo de fogo? Ou você teve a oportunidade de passar por ele e não deu certo? Murmurou, reclamou, quis voltar, quis retroceder. Pastor, eu não quero esse batismo não. Você tem que saber que o Espírito Santo ele veio para trazer várias características. E uma das características é poder. E se você só vai conhecer o poder e ter poder se você for batizado com fogo. Você quer ser forte, você tem que ser batizado com fogo. Você quer ter poder, experimentar poder sobre a vida, sobre Satanás, sobre o mal, sobre você, você tem que ter o Espírito Santo. E para isso você tem que passar pelo batismo de fogo. Aí é de se pensar. É ou não é? Porque conscientemente existem pessoas que dizem assim, eu não vou querer esse batismo aí, que é ou não é? Deixa eu te falar uma coisa. De todo jeito você vai passar por situações acima da sua força. De todo jeito. Ou você passa batizado no fogo, ou você passa murmurando e reclamando, se tornando cada vez mais frágil. Os que são batizados no fogo, eles são cada vez mais fortes. Eles se tornam leões por dentro. Arrojados, destemidos. Problema não os vence. Dificuldade não os derrota. Eles passam por tribulação, eles passam por dificuldade, mas não desanimam, não ficam perplexos, não ficam cheios de dúvidas, cheios de questões. Esse é o batismo de fogo. Quanta porcentagem da igreja que é batizada no fogo? Muito pouca. Por quê? Porque é um processo. Você vai cultivando amizade com o Espírito Santo, amizade, ele vai te preparando, e ele vai ganhando amizade com você, e conquistando você. E de repente é preparado para você um batismo de fogo, e você entra neste batismo, e você confia nele. E a sua amizade com ele é tão estreitada que você confia nele. E não é em você levantes, e não é em você murmuração, e não é em você rebelião, e não é. É muito preocupante os crentes que ainda não foram batizados com fogo. Como é que eles vão dar conta? O mundo, a vida, Satanás, eu, velha criatura. Aí você olha para um crente e você diz assim, você tem que ser mais forte. Você tem que ter poder sobre sua vontade. Você tem que ter poder sobre sua vida. Como? Como? Se a amizade com o Espírito Santo é muito ínfima, muito apequenada. Eu só conheço esse poder contra a concupiscência, contra o mal, contra as trevas, contra o meu querer, pelo batismo de fogo. E esse batismo acontece por meio de uma amizade que vai fluindo, 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 até que você, literalmente, é dele e ele é seu. De 0 a 10, qual é o seu relacionamento com o Espírito Santo? Hoje a igreja está muito distante da comunhão com o Espírito Santo. Os que se tornaram loucos, os neopentecostais, e os que se tornaram frios. E nós precisamos entender o quanto nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Por que é importante você falar em línguas estranhas? Porque elas te edificam. E por que eu vou rejeitar um benefício que me foi dado? Você não é batizado no Espírito, não fala em línguas estranhas, não tem o dom de línguas. Nunca tentou, nunca buscou, nunca procurou.
por que eu não sou batizado? Você diz, por que eu não tenho esse dom? Porque você não ora. Mas eu oro, pastora, não o suficiente. Porque o Espírito Santo veio para mim e veio para você. E uma boa oração, com uma boa quantidade de quebrantamento, não tem dom que aguente. Mas aí é com você. Aí é com você. Se falar em línguas estranhas te edifica, por que você não falaria? Paulo diz, eu falo mais em línguas do que qualquer um de vocês. Hã? Por quê? Porque Paulo era inteligente. Ele não queria perder os benefícios da comunhão com o Espírito Santo. Queria pedir para você dobrar os joelhos no chão. Queria que você falasse com Deus. Colocasse diante de Deus sua vida, seu coração. Buscasse essa amizade estreitada com o Espírito Santo. Esse amigo tão chegado do nosso coração. Companheiro dos dias. Estavam todos concordemente no mesmo lugar. Existe concordância em você? Será que você tem trabalhado para o seu dano e para o seu mal? Aquilo que você sabe que é bom, você tem feito? Estavam todos concordemente reunidos no mesmo lugar. De repente. A amizade com o Espírito Santo tem que ser cultivada. Você não quer uma transformação de coração como de Saul quer? Prefira a de Davi, que durou anos. De repente ouvi um som. Você tem ouvido o que o céu tem dito para você? Um som de um vento. O vento é livre. Ele assopra onde quer. E você ouve a voz dele. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa liberdade, essa força que atribui ao vento, essa transparência, mas ao mesmo tempo presença. Essa determinação, essa direção de Deus. Deus é quem dirige, Deus é quem governa. A liberdade de ser guiado por Deus, de ser dirigido por Deus. Ouviu-se do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. O Espírito Santo, ele é veemente, impetuoso. Ele é um Deus de obras, um Deus de mudança, um Deus de força, um Deus de transformação, de poder. Deixa o Espírito Santo encher você. Para isso você precisa buscá-lo. Para isso você precisa rasgar o seu coração. Houve um sonho que Deus testemunha a Ezequiel. E Deus diz, eu lhes darei um novo coração, colocarei neles um novo espírito. Deixa o Espírito Santo encher seu coração. Se você já passou pela experiência de quase ser batizado com fogo, mas foi reprovado, peça a Deus novamente uma chance. Deus, eu preciso ser forte. Deus, eu preciso de poder. Eu preciso de poder, Senhor. Eu preciso de poder contra o mal. Eu preciso de poder contra as circunstâncias. Eu preciso de poder contra tudo aquilo que se levanta contra mim. Eu preciso ter poder contra a minha própria vontade, onde a tua palavra vai reger a minha vida. O espírito de poder. Jesus diz, o mundo não conhece. O mundo não pode receber. Mas vocês podem. Você pode receber o Espírito Santo. Por que não se é cultivado essa amizade com Ele? Por que não é se estreitado essa amizade com Ele?
Fala com o Espírito Santo. Fala com Ele. A palavra do Senhor diz assim: vós que sois maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedir. Peça para Deus mais do Espírito. Deus, me dê mais do Espírito Santo. Encha toda a casa. Todas as lacunas, todos os vazios. Eu preciso da sabedoria do Espírito Santo. Eu preciso da direção do Espírito Santo. Eu preciso da força e do poder do Espírito Santo. Diga a Deus: Senhor, eu preciso do discernimento do Espírito Santo. Eu preciso do fruto do Espírito Santo: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Eu preciso da unção do Espírito. Clama a Deus por mais do Espírito Santo. Clame a Deus por mais do Espírito Santo. Não são todas as pessoas que o Espírito Santo enche. Ele só enche aqueles que pedem. Se você ainda não tem podido nutrir essa amizade, diga para Ele: eu quero nutrir essa amizade contigo. Eu quero nutrir essa amizade contigo. Ele é um bom amigo. Ele é um bom amigo. O Espírito Santo é o meu amigo, é o seu amigo. Você e eu precisamos dele. Jesus olha para os discípulos e vê a necessidade. E Jesus diz: eu não vou deixar vocês órfãos. Vai se cumprir a promessa do Pai. E vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A igreja precisa desse poder. Você precisa desse poder. Busque o poder do Espírito Santo. Olha para a sua vida. Muita sensibilidade, muita dificuldade, muita confusão, muita fermentação, muita implicação. Está faltando mais do Espírito Santo. Clame por Ele. Diga para Ele que a partir de hoje você se arregimenta como um amigo do coração. Companheiro, que você vai conversar com Ele o máximo que você puder. Que Ele será o companheiro do seu coração, o amigo da sua alma. E que você vai ter o privilégio de conhecê-lo. E que você vai receber dele a direção, a santificação, a limpeza e o batismo de fogo. Para ficar forte. Para não ser tão sensível e tão frágil. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, clama pelo Espírito Santo, clama pelo Espírito Santo, clama pelo Espírito Santo. Clama pelo Espírito Santo. Clama pelo Espírito Santo. Clama. Você que ainda não foi batizado com fogo, que você possa receber esse privilégio do batismo de poder. O batismo de poder. Os discípulos receberam o batismo de fogo quando perseguidos, quando maltratados, e não negaram a fé. João Batista diz: aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Onde as dificuldades e as circunstâncias não podem ser contra você. Mas o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem sabe você nesta noite precisa pedir ao Espírito Santo para Ele curar o templo dele.
Você que está com uma doença, peça ao Espírito Santo. Cure o teu templo, Espírito. Cure. Cure meu coração, cura minha alma, cura meu corpo. Cuida de mim. Cuida de mim, Espírito Santo. Eu quero me entregar em tuas mãos, eu quero me entregar. Eu quero me deixar seguir pelo teu rio. Eu quero as tuas águas. Que as águas do Espírito, que o óleo do Espírito, que o selo do Espírito, que a paz do Espírito. Oh, Espírito Santo de Deus. Clame por Ele. Clame pelo Espírito Santo. Clame por Ele. Eu queria que você se colocasse de pé, você segurasse na mão de 3, 4 pessoas. Vamos orar juntos uns pelos outros. Espírito Santo de Deus, vamos orar uns pelos outros. Segura na mão das pessoas que estão perto de você, faça um círculo. Vamos clamar pelo Espírito Santo. Clama pelo Espírito Santo, clama. Clama pelo Espírito Santo. Hoje é noite de oração. Clama pelo Espírito. Vem, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos receber, Deus, as línguas como de fogo. Queremos. Queremos ser uma igreja que fale línguas estranhas, para que a igreja seja e tenha esse benefício da edificação. Queremos que essa igreja seja uma igreja de poder. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo. Clame pelo Espírito Santo. Clame pelo Espírito Santo de Deus. Clame, busque por Ele, busque por Ele. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo.